e senhores, bom dia. Bom dia a todas e todos. Declaro aberta a primeira audiência conjunta da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania e da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. De imediato justifico a ausência da presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, enfermeira Rejane. Ela está num compromisso da mesma comissão na universidade com as secretárias em função do corte orçamentário de diversos programas. Enfim, pediu para que justificasse. Eu quero pedir desculpas pelo atraso, não é uma característica que tenho, esse defeito eu não tenho, mas eu estava num atendimento da Comissão de Direitos Humanos desde as 9 da manhã, num caso muito emergencial, e eu não pude abandonar ou sair desse atendimento por conta da emergência do caso. Enfim, mas peço desculpas e vamos começar de imediato. O tema da nossa audiência de hoje, mulheres encarceradas. Agradeço a todos os representantes do Poder Público e da sociedade civil. Nós contamos aqui com o Mecanismo de Prevenção à Tortura, o Movimento Moleque, a professora Luciana Boitê, professora de Direito Penal da UFRJ, a Defensoria Pública e o Ministério Público e o Grupo Guerreiras do Rio de Janeiro. Nem todos chegaram, eu peço, quando forem chegando, para que possam me avisando, mas a ordem das falas aqui combinado, primeiro é o Mecanismo de Prevenção e Combate à Tortura, na apresentação do relatório, depois a gente segue com o Movimento Moleque e a professora Luciana. A gente tem o hábito, nas audiências públicas da Comissão de Direitos Humanos, de primeiro a gente escuta a sociedade civil, depois a gente passa a palavra aos representantes do Estado, para que, evidentemente, possam responder às questões levantadas pela sociedade civil e depois, se tiver necessidade, a gente tem a troca de informações, ok? Então, por favor, quem fala pelo mecanismo é a Graziela Sereno. Bom dia a todas e a todos. Primeiro, agradecer a presença de todos e dizer que o mecanismo, a equipe toda, está muito feliz. A gente está aqui hoje, finalmente, falando sobre o nosso relatório, fazendo esse lançamento de um tema tão importante. E a equipe do mecanismo, a partir da nossa atuação durante esses anos, né, o mecanismo ele começou sua atuação em 2011, a gente sentiu a necessidade de falar especificamente das mulheres e meninas em privação de liberdade, porque a gente pensa que assim a gente pode contribuir para o conhecimento desse tema por diversos segmentos e setores. E a emergência desse tema para o mecanismo foi... Nesse ano de 2015, a gente diz que foi muito feliz porque outras instituições também pautaram esse tema, o que possibilitou que, no ano passado, a gente participasse de vários eventos, de várias apresentações de pesquisas diversas, desde universidade ou de organizações não governamentais, tratando sobre esse tema de mulheres e meninas em privação de liberdade. E quem sabe, né, eu só vou aqui fazer uma fala... Talvez a gente sente falta, talvez não, né? Sentimos a falta dessas mulheres, talvez, aqui, mas que elas não podem estar. Mas não impede de sermos convidados para falar sobre esse relatório nas unidades prisionais femininas, na unidade socioeducativa para as adolescentes, porque nós conversamos com elas, falamos sobre elas. Então, nada mais justo do que elas também conhecerem esse relatório. Então, eu agradeço principalmente a Mônica, que está aqui do meu lado, e a familiar, né, Guerreiras de Bangu, que ainda não chegou, porque, de certa forma, elas vêm representar não só essas famílias, mas essas presas, essas meninas e essas mulheres. E, Antônio vai passar para mim? Né, talvez a emergência de falar sobre esse tema no ano de 2015, talvez esteja pautado... nos números que nós temos, também de diversas pesquisas, essa que nós vamos utilizar agora é do DEPEN, que fala do grande aumento do encarceramento. Tanto, né, a gente vive isso aqui na nossa cidade do Rio de Janeiro, com os mega-eventos, a gente sabe que só a gente ligar o jornal ou a televisão, que o que a gente vê são os próprios jornalistas pedindo, vão à delegacia, vão denunciar, vamos... pedindo mesmo essa limpeza, e a gente encontra isso no trabalho do mecanismo, fazendo as visitas às unidades. Então, pode passar, Antônio, cuidei que pelo tempo, eu vou...
Então, falando mais especificamente do Rio de Janeiro, de acordo com o DEPEN, em 2014, tinham 39 mil presos. Né? Já no ano passado, esse número passou de 43 mil presos, em dados não oficiais. De acordo com... O Brasil era o quarto, né, no ranking de país que mais encarcera no mundo inteiro, ficando atrás da Rússia. E a perspectiva é que até 2017 o Brasil passe a Rússia, o que a gente tem que começar a pensar e analisar. E esse reflexo do superencarceramento também está presente com as mulheres. A gente observou que, em 2000, a população prisional era de 5.601 presas. Já em 2015, foi alcançado o número de 37.380, um aumento de 7% da população prisional nacional em relação às mulheres. Pode passar. Então, a gente, para fazer essa pesquisa, com metodologia, a gente utilizou, claro, as visitas do mecanismo, os nossos relatórios, tudo que a gente conseguiu colher de informações com as mulheres, meninas, com a equipe técnica das unidades, direção da unidade, os agentes, todas as informações, além, claro, dessas participações em diversos eventos sobre o tema. Tá? Então, como aqui eu já coloquei meninas, porque além do sistema da CEAP, a gente também visitou a unidade feminina para adolescentes, que no nosso estado é apenas uma unidade que fica aqui na Ilha do Governador. E a gente não podia deixar de fora, né, quem visita, quem trabalha, os familiares, ou as familiares, porque quem trabalha e quem visita as unidades prisionais, a gente sabe que quem está lá em massa são as mulheres, fazendo visita, indo visitar os seus filhos, seus maridos, seus companheiros. Apesar da gente não ver um número tão grande assim nos presídios femininos, né? Isso é uma fala constante. As mulheres recebem menos visitas do que os homens. Então, para fazer contato com esse grupo, a gente se utilizou da metodologia de grupo focal, onde a gente realizou, enfim, de forma dinâmica, um encontro para tentar colher algumas informações e perceber o que essas mulheres, né, passam no dia a dia, do que é ter um familiar preso. Uma filha, um filho, enfim. Né? Mas sempre lembrando que a gente está trabalhando com essa questão da mulher. Então, é a mulher presa, é a mulher que visita, a mulher que trabalha numa unidade prisional. Então, tudo isso girou em torno da nossa pesquisa, nosso relatório. Então, a gente começou a pensar, né? E quando essas instituições se encontram, mulher e prisão, o que será que acontece? Quais são os efeitos disso? E a gente não... Quando a gente fala em mulher, na nossa sociedade, a gente está fazendo uma distinção entre homem e mulher. Então, não tem como a gente não fazer uma discussão de gênero para pensar o que é ser uma mulher presa. Então, o mecanismo elegeu como definição de categoria de gênero, eu sei que tem diversas, a gente tem que levar em consideração o tempo, a história, mas a gente elegeu como definição para a categoria de gênero que ela é histórica e analítica, referente à construção social do masculino e do feminino, implicando na compreensão de relações de poder históricas entre homens e mulheres, na necessidade de se observar as relações sociais, considerando os efeitos das construções do que é ser homem e do que é ser mulher, na nossa sociedade e no caráter de mutabilidade dessas construções. Pode passar. Então, pensando nisso, nessas diferenças que a gente encontra e de toda o movimento que se tem pelos direitos das mulheres, né, na sociedade, alguns autores vão dizer que uma mulher na prisão, ela pode ser sentida como uma simples troca de lugares. Porque uma mulher na prisão ela vai ter ainda reforçado esse sistema patriarcal do exercício da relação de poder de um homem para com a mulher. Né? Então, ele chama, elas estão presas e diversas são suas prisões, pensando na mulher como um todo. E ela presa só vai, então, corroborar e produzir esse efeito na mulher. Pode ir. E isso, a gente, apesar de ano passado ter tido muitos eventos, quando a gente vai buscar bibliografias, existe muita pouca coisa escrita sobre o encarceramento feminino. A gente tem, por exemplo, nossa história, se a gente for pensar, vou falar em Rio de Janeiro, mas eu acho que isso acontece também em âmbito nacional, que todas as unidades hoje do sistema não foram pensadas para as mulheres. Né? Era um presídio masculino que foi desativado e acolheu as mulheres. Era um convento que foi desativado e agora acolhe mulheres. Então, tudo isso já vai dizendo, né, um pouco de qual lugar a mulher ocupa
estando presa. E essa desatenção com as necessidades específicas da mulher, né, faz os presídios femininos unidades de segunda linha. O que a gente mais ouvia dos trabalhadores era: eu preferia estar num presídio com 2.000 homens do que com 500 mulheres. Elas falam muito, elas reclamam muito, elas são loucas. Olha só, né? Então, a gente ouvia isso sempre, em todas as unidades que nós visitamos, por essa característica feminina, vamos colocar assim. Então, acaba reproduzindo o lugar de submissão que a mulher já tem na sociedade, também dentro da unidade da unidade prisional, né? E se elas vão permanecer, né, na margem da sociedade pelo cometimento de delitos, e em muitos casos, não são em todos, em muitos casos, por envolvimento com os seus parceiros, né, e relacionados ao comércio de drogas, elas estão ainda mais esquecidas e emudecidas pela impossibilidade de apresentarem suas falas quando elas são apreendidas, né? E um outro, eu esqueci, né, são muitas coisas, também fez parte da nossa pesquisa, a gente também conversou, também fizemos o grupo focal com as transvestis, porque a gente achou que era um grupo importante, e como não tratar dessa questão, né, também falando de sistema prisional. Então, em relação às travestis, a gente realizou um grupo focal, nós fomos a uma unidade masculina que acolhe o maior número de mulheres, né, travestis e trans, e a gente conversou também, depois a gente vai aqui aprofundar. Antônio. Né? Então, a gente encontrou, no nosso caminhar pelas unidades prisionais femininas, socioeducativa, também a unidade, né, psiquiátrica penal, mulheres ociosas, que demonstravam muito desejo de realizarem alguma atividade laborativa, alguma atividade educacional. Porém, elas também diziam que a elas eram atribuídos alguns substantivos preconceituosos, de exclusão, de discriminação e estigmas durante o cumprimento da pena. E a gente tem que pensar que as mulheres elas são condenadas pelos mesmos princípios jurídicos que os homens, mas, pelas suas específicas diferenças de gênero, não podem ser tratadas da mesma forma. Pode ir, Antônio. E, para a realização desse trabalho, a gente também, claro, para a gente fazer as comparações, né, quando a gente visita uma unidade, o que a gente está vendo, a gente compara, então, com legislações e recomendações. Então, a gente trabalhou muito com a Regras de Bangkok, com a Convenção do Pará, claro, Convenção de Direitos Humanos, Convenção da Criança e do Adolescente, Estatuto da Criança e do Adolescente, SINASE, mas principalmente esses que a gente aqui elencou. E a gente quer dar uma ênfase para a questão das políticas e programas desenvolvidos com essas mulheres. E aí, claro, pensando não só ela na unidade prisional, mas também egressa do sistema, pós o cumprimento da pena. Porque a gente sabe que elas estão privadas de liberdade, então elas não têm o direito de ir e vir, né, a partir do momento que elas cometem. Mas elas têm que ter o acesso a outras garantias, elas têm que ter acesso a outros direitos. Elas precisam ser atendidas pelo SUS, o SUAS tem que fazer um acompanhamento, tem que estar trabalhando em parceria com essas unidades prisionais. Né? A gente vivenciou um caso muito emblemático, e aí eu vou só citar, que foi o caso da gestante que teve o filho sozinha, que era uma paciente psiquiátrica que fazia acompanhamento numa unidade do SUS, fora da unidade, que essa equipe técnica foi até a unidade prisional para conversar e para dar algum tipo de continuidade ao tratamento e sequer foi recebida pela direção da unidade. Então, as unidades prisionais e a socioeducativa têm que ampliar esse olhar e trabalhar mais com essa rede de apoio, com essas políticas outras, né, de direitos, de educação, saúde, de assistência social, que, de alguma maneira, darão um suporte para essas mulheres e meninas. Pode... Acho que isso mais pode... só para... Volta lá, Antônio. Só para registrar nesse final que no ano passado também, dentre essas diversas atividades, a CEAP iniciou a elaboração do Plano Estadual de Políticas Públicas para Mulheres Privadas de Liberdade. O mecanismo participou desse encontro, a gente avalia que essa iniciativa é muito positiva, ela é decorrente por conta do Plano Nacional, né, de Políticas para Mulheres Privadas de Liberdade. Mas depois a representante aqui pode até falar um pouco mais, né, se já finalizou, como estão, porque eu acho que esse relatório também pode contribuir muito para a complexidade do tema, né, trabalhado.
Então, agora eu vou para o grupo focal, para a parte do grupo focal. O que a gente encontrou conversando com essas mulheres, né? Estigmatização das famílias. Ainda é muito comum, e aí isso acaba sendo mais forte quando a gente fala com as famílias dos adolescentes, das adolescentes, que aí, muitas vezes, na própria audiência, é culpabilizada e responsabilizada pelo ato infracional cometido pelo filho. Então, elas falam muito dessa estigmatização, muitas vezes não poder falar com ninguém de ser uma familiar de algum preso, porque elas são logo culpabilizadas e responsabilizadas pelo ato infracional do outro. Algumas até falaram, né? Não fui eu que cometi um crime. Acesso à informação, e isso o mecanismo não precisa nem sair para fazer visita. Recebemos telefonemas diários e constantes da dificuldade que uma família tem para conseguir alguma informação sobre localização do preso, confecção de carteirinha, enfim, temas pertinentes ao estar preso. Por exemplo, já ligaram perguntando, dia de custódia, mas como é que é? O que eu posso levar? E a gente sempre fala, olha, cada unidade tem suas regras, né? Numa unidade pode entrar certa coisa, em outra não. Então, é importante estar ligando para a unidade e é importante esse serviço funcionar bem. Visita íntima. No caso das mulheres, do total visitado, né, do total de mulheres que a gente encontrou, nem 1% tem o direito à visita íntima. Desse 1%, eu acho que 80% sai da unidade feminina para visita íntima em unidade prisional masculina. Pouquíssimas têm esse direito garantido na unidade. E isso acontece, como eu já falei, se a gente for num dia de visita numa unidade feminina, o número é muito menor em relação a uma visita num presídio masculino, porque elas são, muitas vezes, abandonadas, né? A gente encontrou com mulheres com essa tônica. Nós fomos abandonadas, um discurso, muitas vezes, não consegue contato com os filhos, visita dos filhos. As familiares, né, do grupo focal falaram do custo que é uma visita, o quanto elas gastam, porque é caro. A gente sabe que a unidade para adolescente é na Ilha do Governador, então, se tem uma menina, né, que ela é de Campos, a mãe vai ter que sair de Campos para visitá-la, e isso tem um custo para essa família. As unidades prisionais em Bangu, Japeri, Magé, também, a gente encontra, às vezes, com presa que não recebe a visita por estar, né, muito longe, e isso tendo um custo muito grande. Acrescido a isso, a família traz no dia da visita alimentação, roupas, material de higiene, tudo para essa sua familiar. A familiar que não recebe isso da família, fica nas unidades, muitas vezes, sem receber esses produtos. Então, o custo para uma familiar visitar é muito grande. Sem contar que o tempo, porque elas têm que chegar na fila para fazer a visita, para receber a senha, muito cedo, e a gente sabe que tem pessoas que chegam, né, para vender seus lugares na fila, enfim. Então, as mulheres também, as familiares, trouxeram muito quanto custa uma visita, e como isso é penoso para elas, enquanto mulheres. Muitas vezes tendo que sair de casa de madrugada, com o filho pequeno, não tem onde deixar o filho. Então, eu acho que isso tudo a gente também tem que estar muito atento. Revista vexatória. Todas elas foram unânimes em falar como era constrangedor e que alívio para algumas, porque no sistema socioeducativo essa prática ela continua. No sistema prisional a gente sabe que parou, né? Em alguns casos eles dizem que fazem, mas enfim. Mas depois que acabou com a revista vexatória, elas agradeceram muito e falaram, mas pelo menos por isso eu não passo mais. E que, como isso também causava revolta nas pessoas presas que elas iam visitar. Porque eles mesmos falavam, eu tenho que ser punido, né? Eu errei, a minha familiar não tem que ser, a minha esposa, a minha avó, a minha filha, não precisa. Sem contar na invisibilidade dessas famílias. A gente sabe que muitas, né, aqui como a Mônica, né, ela fala, ela se coloca, ela tenta aglutinar com outras mulheres, mas nem todas conhecem essa rede de apoio que existe. E muitas vezes sofre calada. Mas pode passar. Então, aqui agora a gente vai para as unidades prisionais. Eu sei que o tempo, né, é sempre curto. Essas foram as unidades que nós visitamos, em Talavera Bruce. Do lado tem a capacidade e o quantitativo do dia da nossa visita.
Então, Talavera Bruce, 299. No dia da nossa visita, tinham 375 e 27 grávidas. Só uma observação em relação a Talavera Bruce, que no dia da visita a gente demorou um pouco para achar essa capacidade, porque a diretora na época, né, a subdiretora na época, nos disse que ela contava cada espaço que cabia um colchão para falar da capacidade da unidade. E aquilo, então, nos chocou. Então, como ela contava cada espaço que cabia um colchão, a unidade não estaria superlotada. Porém, a unidade tem o número de comarcas, né, o número de camas, como eles chamam, 299. E esse era o quantitativo, 27 grávidas. Eles têm essa é a unidade no estado do Rio que recebe as gestantes. Elas têm uma galeria específica, porém já estava superlotada e algumas grávidas estavam em outras galerias com outras mulheres, inclusive uma dormindo em beliche, enfim. Joaquim Ferreira, a cadeia pública Joaquim Ferreira, que é a porta de entrada, capacidade para 400, no dia da nossa visita, 498. O Hospital Penal Psiquiátrico Roberto de Medeiros, a capacidade para 21, com 16 mulheres internadas. O Nilza Silva Santos é a unidade prisional que fica no Norte Fluminense, em Campos dos Goitacazes. 224 a capacidade e tinham 310. E como é a única unidade do Norte Fluminense, lá tem mulheres, né, em privação de liberdade, em semiaberto e em aberto. Né? Tem as galerias que vão da progressão de regime. Nelson Hungria, 500 a capacidade, 570 a população. O Evaristo de Moraes, a gente colocou, é a unidade prisional masculina, que hoje tem o maior número de travestis e trans. Então, 79 no dia da nossa visita, que a gente realizou o grupo focal. O Instituto Penal Oscar Stevenson, 392 a capacidade, 314 mulheres, e é a unidade semiaberto, onde as mulheres, quando progridem o regime, elas vão. A unidade materno-infantil, a UME, é 30 a capacidade, desculpa, ali não ficou, é 20 a capacidade, no dia da nossa visita tinham 18. E o SENSE, professor Antônio Carlos Gomes da Costa, do DEGASE, tem capacidade de 44, no dia da nossa visita tem 54. Tinha 54. Grazi, só uma pergunta antes que passe. No caso do Evaristo, o Evaristo é o galpão. É o galpão daqui. Da Quinta da Boa Vista, para quem não conhece. As travestis estão no presídio masculino. E elas estão separadas? Você pode... Não, e agora eu ia falar de cada unidade. Então, é porque eu achei que pudesse mudar o assunto e eu acho que esse era relevante. Mas, ok, pode continuar. Então, vou começar então pelo galpão. Não, o que acontece? No ano passado tem a resolução 558 da CEAP, que trata dos direitos das travestis, transexuais, e é dado a elas, e aí tem um trabalho muito interessante, que eu acho que depois a Lívia Cáceres, no Diversos... A Lívia está aqui, ela vai falar sobre isso. Mas vai explicar mais, né, sobre o trabalho que é feito, mas é colocado para as travestis, quando presas, apreendidas, que escolham o local. Ou atualmente, a unidade que tem recebido a acolhida desse maior número é o Galpão da Quinta, né, o Evaristo de Moraes. Elas não ficam separadas, elas não têm... elas ficam em celas, né, com outros homens. Quando elas ingressam, as que recebem... Porque muitas delas, antes de serem presas, elas já fazem tratamento hormonal. E essa é uma das grandes questões quando elas são presas. Muitas não estavam tendo esse tratamento, recebendo um tratamento hormonal. E isso causa problemas sérios de saúde. Porque se você começa a tomar um hormônio e, de repente, você para, né, para o organismo, ele vai ter várias consequências. Então, essa era uma das reclamações. Agora, um fato importante é que elas têm os representantes, e conseguiram algumas coisas dentro da unidade. Como, por exemplo, elas têm o direito a jogar voleibol. Elas conseguiram isso. Trocar o banho de sol, em vez de jogar bola, jogar o vôlei. E isso é uma experiência que a gente tem que ver como boa prática, e talvez os presídios femininos começarem a levar essa ideia. Por quê? Nos presídios femininos, o banho de sol é ficar e... Não, em muitos lugares, as próprias mulheres falam, mas se a gente começar a falar muito alto, já voltam com a gente para a cela, e a gente não faz nenhuma atividade esportiva, é apenas o banho de sol. Bom,
Um dos problemas que a gente encontra, apesar dessa resolução da SEAP, e elas mesmas falam que até que pelos homens, os companheiros de cela, elas são respeitadas. São chamadas pelo nome social, pela psicóloga. A psicóloga faz um trabalho muito interessante, tem o Projeto Vida, que faz um trabalho muito interessante com esse grupo dentro do Evaristo. Mas um dos pontos que a gente identificou é que os servidores, né, os agentes, muitas vezes faltam com respeito. Não a chamam pelo nome social. Acabam chamando ela pelo nome, né, que está no registro, nome masculino, e isso, sim, acaba causando constrangimento para elas. Entre outras coisas, né, elas falam muito também do desrespeito quando são transportadas pelo SOI, da violência que elas sofrem, e que é um tipo de violência muito específico, e até por ter esse caráter, né, de ser o homossexual, de ser a travesti, então acaba tendo ali uma especificidade nessa violência, que, enfim, né, não preciso nem falar aqui. Mas um dos pontos que a gente vê é essa questão do nome social. E, pela resolução, elas também teriam direito à visita íntima. Porém, ali, nenhuma delas tem esse direito ainda assegurado, de ter visita íntima. Das que a gente conversou, só uma disse que, se pudesse, ela cumpriria a pena dela numa unidade prisional feminina. E as outras disseram que não, porque elas acham que seria mais difícil. Elas acham que as mulheres não aceitariam. Elas acham que essa relação, que elas conseguem lidar melhor ali com os homens do que com as mulheres. Mas elas recebem camisinha, enfim. Alguma parte dos direitos delas são atendidos, mas outros a gente vê que não. E elas reclamam muito dos agentes não as chamarem pelo nome social. Esse é um grande ponto que eu acho que, se a gente pudesse, né, frisar em relação à SEAP, é esse. E o que a gente encontrou em todas as unidades, né, eu acho que o Talavera é um pouco, mas por ter as mulheres grávidas, eu acho que a gente tem que ter um ponto, porque a gente viu, por exemplo, já teve aqui também uma audiência pública sobre essa questão, mas eu acho que é sempre bom reforçar. Elas ficam no alojamento, mas não vem, por exemplo, a especificidade da alimentação de uma gestante, que não é como uma alimentação. Lá, a última refeição é servida às 5 da tarde, a gestante também vai comer às 5 da tarde. E só vai ter uma refeição às 7 da manhã do dia seguinte. E nós conversamos com a nutricionista, com a cozinha, né, da unidade, e o cardápio é o mesmo. Não há uma diferenciação de um cardápio para a gestante e para outra presa. O que a gente sabe que é necessário para a mulher que está grávida, ela precisa de alguns outros nutrientes e certos cuidados que a gente viu que não estavam sendo atendidos pela unidade, principalmente para aquelas que não estavam no alojamento das grávidas, que não tinham mais espaço, né, porque já estava superlotado. E não podemos falar do Talavera sem falar da gestante que teve, enfim. Mas eu acho que esse caso que veio à mídia e que gerou audiência pública, ele serviu para todos tomarem conhecimento de uma prática e de uma rotina que faz parte da instituição. As mulheres grávidas terem os filhos sozinhas. Quando nós fomos lá, nós escutamos isso. Eu ajudei a fulana a ter o bebê. Ela achou que estava com dor de barriga, mas quando a gente olhou, o bebê estava saindo. Então, isso, infelizmente, acontece muito. E muitas dizem, dessas grávidas, que quando são transportadas para o parto, são transportadas no carro da SOI, que não é um carro, quem aqui conhece sabe que não é uma ambulância e nada se assemelha a uma ambulância, e que são, muitas vezes, no saculejo, elas falam, né? A gente fica lá no saculejo do carro, algemadas. Então, esses são pontos, inclusive na hora do parto. A gente já tem aqui também na casa uma lei que proíbe o uso de algemas na hora do parto, que isso é um avanço e a gente espera que esteja, de fato, ocorrendo. Mas esses relatos acontecem com mulheres grávidas e gestantes, né? Mulheres que estão indo parir, ou já pariram, mas estão indo para o hospital para terem algum tipo de cuidado para si e para o seu filho. Então, essa é a realidade que a gente encontra, é isso que a gente vê. E que a gente precisa tomar algumas medidas. Então, a gente, enquanto mecanismo, a gente entende que agora, com as audiências de custódia, todas as mulheres grávidas, né, infelizmente, a representante do Tribunal de Justiça ainda não chegou,
Mas seria uma das nossas recomendações, que essas mulheres, né, grávidas passassem por essa audiência de custódia e que pudessem, dependendo do ato do crime, né, ou do ato infracional, cumprir em casa, né, em aberto, ou outras medidas. Já que a gente está falando de gravidez, na nossa visita, por coincidência, à unidade das adolescentes, nós encontramos com uma menina, né, uma adolescente com seu bebê. Vou finalizar, gente, está acabando. Uma adolescente com seu bebê. E a gente se chocou, né? Como? Ela chegou grávida, uma adolescente, para a gente pensar também o que a sociedade quer com esse grande encarceramento. Porque uma adolescente que foi apreendida com um namorado, né? Enfim, fazendo algo grávida. Ela foi grávida para a audiência. A juíza viu grávida. E, mesmo assim, a internou. E aí coube à instituição, né, ali ao diretor e à sua equipe técnica, a improvisar um local para acolher depois essa menina com o seu filho. Porque a unidade, acho que nunca tinha recebido. Acho que depois o Leonardo também pode falar um pouco. Foi uma novidade para a unidade. Né? E depois a gente também soube que teve uma outra adolescente grávida que foi também internada. Né? Então, essas práticas têm que ser repensadas e a gente tem que começar... Que efeito que a gente quer com essas internações para uma adolescente grávida? Bom, gente, vou aqui... Então, a situação encontrada, vou tentar aqui. Então, a gente encontrou irregularidade, insuficiência e baixa qualidade do kit de higiene e roupas distribuídas. E isso em todas as unidades. Se o familiar não leva, se a familiar não entrega, muitas vezes a presa fica sem ter qualquer kit de higiene. Uma grande questão para as mulheres é o absorvente. No ano passado, teve uma campanha belíssima que arrecadou muitos absorventes, e que bom que a SEAP também recebeu esses absorventes e pôde, mas a gente ainda escuta nas unidades visitadas que são distribuídos 4 absorventes para uma mulher. Isso é muito pouco. E quando elas precisam, ou a outra empresta, a outra, ou tem que solicitar isso para uma outra pessoa. Então, isso tem que ser a questão do kit de higiene. Uma Gillette sendo compartilhada, teve unidades que a gente viu isso, e uma das que estavam compartilhando era portadora do vírus HIV. A direção da unidade nem sequer sabia disso. Então, a gente vai trabalhar... pode transmitir? Pode. Né? E aí, olha o problema que a gente vem causando. Sem contar em roupas íntimas. Né? A gente fala, calcinha, não recebem. Sutiã também não. Se uma familiar da colega não levar, não emprestar, elas não têm. Não há disponibilidade de material de limpeza para a limpeza da cela e das roupas íntimas. Isso também fica a cargo das familiares, né, de quem visita, levar. Acesso à saúde, inclusive ginecológica. Nas unidades não tem médico, não tem ginecologista. Muitas dizem que fazem o exame, mas não recebem o resultado e que depois não sabem se, de fato, tem algum problema ou não. Então, a gente tem que pensar essa questão da saúde e desses médicos nessas unidades. E nenhuma delas tem. Em nenhuma das unidades visitadas. Não. Que a gente visitou. A ausência de acompanhamento para casos de histórico de uso de drogas e outras questões de saúde mental. E situação das presas estrangeiras também merece uma atenção, né? Porque, além de tudo, né, essas, então, não tem nem a familiar para receber visita, nem de muito longe, é muito longe mesmo. Né? Então, esse foi... A gente tentou aqui elencar alguns pontos da situação, do que a gente encontrou e que a gente precisa hoje, o que a gente quer com essa audiência, é começar a pensar possibilidades. A gente sabe que a realidade é difícil, a conjuntura atual está complicada, mas eu acho que somando esforços, né, e fazendo propaganda aqui de... Enfim, mas não é isso que eu quis dizer. Mas eu acho que a gente aqui pensando, né, a gente trouxe aqui uma realidade. A gente encontrou coisas boas também. Né? No presídio de Campos, por exemplo, tem chuveiro com água quente. Quem sabe replicar isso nas outras unidades prisionais. Né? É um pequeno exemplo, é uma pequena situação, mas que faz parte, né, do início de uma mudança. E que só da gente estar aqui discutindo... com todos vocês presentes, e a gente poder sair daqui com alguns encaminhamentos, né, eu acho que a gente cumpriu o nosso papel, mas é só o início. Né, a gente sabe que ainda tem aí uma batalha pela frente. Bom, queria só, antes, agradecer assim, a equipe do Mecanismo, né, a gente construiu esse relatório, e agradecer imensamente a Vera, que por motivos de saúde não está aqui, mas que muito contribuiu, e que eu sei que queria muito estar aqui conosco. Acho que é isso.
Obrigado, Graziela. Queria também agradecer a toda a equipe do mecanismo, dizer que o mecanismo de prevenção à tortura, de combate à prevenção à tortura, foi criado por lei nessa casa em dezembro de 2010, funciona com total autonomia dentro do Poder Legislativo e principalmente em relação ao Poder Executivo. A lei que criou o mecanismo no Rio de Janeiro é uma lei específica, ela vincula o mecanismo ao Poder Legislativo por ter uma natureza fiscalizadora do Executivo, diferente de outros mecanismos de outros estados, inclusive do Nacional, que é vinculado ao Executivo, e é muito bom ver o resultado permanente do trabalho do mecanismo nesse relatório de um tema tão contundente, que já foi tema dessa comissão tantas e tantas vezes, né? Eu acho que os representantes do poder público estão aqui anotando todas as questões. No final, a gente passa, seguindo essa dinâmica. Passo a Mônica Cunha, que está sempre aqui com a gente, uma grande companheira do Movimento Moleque. Bom dia a todos e a todas. Como Marcelo, muito obrigada, tá, por estar aqui. Primeiro agradecendo ao deputado Marcelo Freixo, depois a equipe toda do mecanismo, e nós também que fazemos parte do comitê. Estar aqui junto com vocês na realização desse relatório é muito bom, porque é uma comprovação do que nós já sabíamos há algum tempo, mas com o nascimento do mecanismo, nós podemos, de fato, dar visibilidade, essas situações absurdas que acontecem dentro desses espaços de privação de liberdade. Me chamo Mônica, eu fundei e sou coordenadora desde 2003 do movimento chamado Movimento Moleque. Ele é constituído por familiares, e eu coloco, na maioria deles, mulheres e mulheres que são mães de adolescentes que cumprem medidas socioeducativas. Mas hoje eu estou aqui não só por pertencer a esse movimento, mas por fazer parte hoje do comitê, junto com o mecanismo, e também ter participado de algumas visitas. Começando, falando desse grupo focal, no qual eu mesmo pertenço, que é o Movimento Moleque, no qual ajudou a construir esse relatório. Brilhantemente a Grazi colocou, mas assim, ele é um coletivo de mulheres negras, porque a maioria de nós, mães desses adolescentes, somos negras, Esqueci de me apresentar claramente. Eu fui mãe, porque hoje ele não está mais aqui, então eu fui mãe de um adolescente que passou por esse sistema socioeducativo, E ele passou aos 15, foi assassinado aos 20, no ano de 2006. Então eu sei muito bem, entendo muito bem o que essas mulheres passam nessas filas, o que essas mulheres passam quando estão com esses filhos lá dentro, o desespero, a culpabilização, como a Grazi falou, a responsabilização, a preocupação e a falta de informação, Porque, sabendo bem que essas informações para nós é preciosa demais, porque nós somos mães. Então, a mãe automaticamente se preocupa com o filho, se ele está comendo, se ele está dormindo. Quando nós, pelo menos a maioria que está aqui hoje, mulheres, acho eu que devem ser mãe, enfim. Um filho, quando a gente manda para a casa de uma amiga, para a casa de um parente, a gente já liga para perguntar se está comendo, se está dormindo, enfim. Mesmo quando ele está cumprindo medida socioeducativa, as preocupações são as mesmas, porque eles não deixam de ser nossos filhos. Eles continuam sendo nossos filhos. Só que a gente não obtém essa informação. Eles nos negam, O problema do sistema é achar que a família não faz parte daquele processo, que a família é responsável por aquele adolescente estar ali.
E isso é uma inverdade. A família não é responsável. A mãe não manda o filho cometer ato infracional. Isso não existe. Então, ela tem que estar junto nesse processo, né? Porque só assim, de fato, nós vamos conseguir ressocializar. Porque a ressocialização, ela passa por uma... como é que eu vou dizer? Por uma junção de vínculos. Porque esses vínculos, em algum momento, eles foram rompidos para esse adolescente estar ali. E foram rompidos, obviamente, com ele e com essa família, né? Por diversos motivos que a gente não tem nem tempo para estar relatando aqui, mas é por isso que esses dois foram separados. E quando a gente fala medidas socioeducativas, exatamente é para isso. É para que esses vínculos sejam recuperados, para que esse menino, essa menina, né, e essa mãe e essa família possam, de novo, estar juntos na sociedade. Porque são seres humanos. E errar, todos nós erramos, né? Então, nós temos que entender. Esses meninos, eles têm que entender. E essas meninas também. E essas mulheres, né, por conta dessa falta de informação, por conta dessa culpabilização, elas adoecem. E aí, o sistema não se preocupa, não percebe esse adoecimento. E aí, ela doente, ela não pode ajudar, né? E ela é acometida de doenças psíquicas, como depressão, síndrome do pânico, enfim. A situação financeira também é uma doença, porque vivemos num país hipercapitalista, que tudo você tem que ter. Está aí a Grazi relatou, né, que temos que levar praticamente todo o sustento para esse adolescente, ou para essa mulher enquanto está presa, ou para esse homem. Isso é um absurdo, porque todos nós que estamos aqui sabendo que tanto o adolescente quanto o adulto, ele custa, né, para esse Estado, ele tem um valor para esse Estado, né? Então, esse valor é que tinha que custear todas as situações, e isso não acontece. Então, essa mulher adoece em saber que esse filho, ela tem que levar, no dia da visita, o biscoito, o refrigerante, a pasta de dente. Ela pode não ter, porque muitas das vezes ela não tem nenhum dinheiro da passagem, porque a localidade que ela mora sempre é distante da onde o filho está cumprindo medida, ou está preso. Quer dizer, então essas mulheres, eu digo que assim, esse sistema, ele acaba violando não só o direito daquela pessoa que está encarcerada, daquele adolescente, daquela pessoa adulta, sim dessa mulher e dessa família. Porque todos adoecem. Outros filhos dessa mulher, quando vai parar dentro do sistema, não é porque é uma coisa de... porque um já foi, o outro tem que ir, é uma consequência, a família toda é ruim. Não. Porque realmente ela não tem como cuidar de outros. Porque ela precisa ser cuidada. Ela precisa entender o que de fato aconteceu ali. O que levou àquela situação. Isso não é dado para ela. Então, muitas das vezes, outro filho vai parar. Muitas das vezes ela está com o marido lá. Então, essas minhas visitas, principalmente, né, eu fui junto com as meninas no Talabela e fiquei muito apavorada do que eu vi, né, que realmente toda a minha formação e o meu empenho era mais para as medidas socioeducativas. Então, isso me chocou muito, porque também me deparei com uma situação que muitas das mulheres que estavam lá são mães desses adolescentes que estão cumprindo medidas. Por coincidência, lá dentro uma até me chamou. Oi, dona Mônica. Porque mãe de um adolescente no qual eu atendi, realmente não me lembro o ano, mas que a mãe estava lá. Essa mãe também que está lá cumprindo pena, ela também tem direito de saber o que está acontecendo com o filho dela. Ela está cumprindo pena, ela deixou de ser mãe. Quer dizer, isso também ajuda no cumprimento da medida. Tanto para um quanto para outro. Então, esse sistema, ele simplesmente, quando ele absorve, né, não só o adolescente, como o adulto, ele separa totalmente esses familiares. A mãe, se está presa, não tem direito de ser mãe. E o adolescente, quando está cumprindo medida, praticamente quase também não tem direito de ter a sua família.
E a gente tem que acabar com isso. E aí a gente precisa realmente do poder público em conjunto, principalmente da educação. Isso é uma coisa que eu bato sempre, né? A educação, ela tem que vir muito mais impositiva, com cidadania, com igualdade, né, do que simplesmente ensinar ABCD, 1, 2, 3. Eu não estou dizendo que não é importante, é óbvio que é. Mas a educação, ela tem que vir com o ensinamento de quem é você. Por que você está aqui? Isso é que tem que acontecer, para a gente tentar diminuir essa superlotação de um lado e do outro. Porque está absurdamente. E vamos combinar que a superlotação em massa que está lá é o povo negro. Tanto de um lado quanto do outro. Isso não é sem querer. Isso não é por acaso. Então, nós temos que começar a discutir, a falar de fato de racismo. Enquanto a gente não pontuar esse relatório aqui, magnífico, com pessoas hiperprofissionais, que eu sei que foram as pessoas que fizeram esse relatório, só que nós temos que falar de racismo. Porque senão a gente vai fazer outro relatório daqui a pouco. Enquanto a gente não falar de racismo, de genocídio, que essas mulheres estão perdendo seus filhos assassinados, como eu perdi o meu um dia, a gente não vai melhorar isso aqui. Tristemente, Marcelo. Quantas e quantas vezes a gente vai estar aqui na sua casa, mostrando, mostrando essas situações. Então, a gente tem que ser mais eficaz, tem que, de fato, comprometer e se sentir comprometido, principalmente as mulheres que tem aqui, que são mulheres que representam órgãos distintos. Então, nós temos que sair, de fato, comprometidas. Porque as outras que estão lá são mulheres igual a gente. Com diferença de igualdade? Sim. Com diferença de cor? Sim. Mas somos todas mulheres. E temos que, de fato, ser solidárias. Porque senão a gente não vai mudar essa situação. Vamos ter mais adolescentes, vamos ter mais adultos. Como é que vai ser isso? Nós vamos morrer? Então, que igualdade é essa que conseguimos, ao longo desses anos, um pouco mais sobre os homens? Vamos de fato botar em prática. Vamos de fato mostrar que somos mulheres de verdade, que queremos uma igualdade. Vamos de fato nos juntar e dizer que queremos os nossos filhos vivos. Essa negrada nova que eu estou vendo aqui, vocês podem mudar. Vocês são as mulheres do futuro. E para vocês, os filhos de vocês têm que nascer e continuar vivos. Mas para isso vocês têm que estar somando também com a gente. A gente não podemos mais deixar com isso acontecer. E terminando, assim, uma coisa que eu vejo nesses 15 anos de luta, que quando se forma um movimento, sendo um movimento moleque, ou sendo um movimento das pessoas encarceradas, né, os familiares do CEAP, isso é que dá mais força para esses outros familiares se colocar, né? É o que faz, é o que dá visibilidade, é o que, de fato, é a forma de nós termos voz, é a forma de nós sermos respeitada, e a forma também de nós podermos entrar em qualquer lugar, quando nós estamos juntas. Então, essa formação que acontece dessas pessoas pela dor é muito importante. E é o que tem dado certo, de fato. Porque aí a gente grita e luta junto. E mostra todos esses absurdos que têm acontecido no estado do Rio de Janeiro. Gente, muito obrigada. E desculpa aí, sim. Obrigado, Mônica, mais uma vez. A gente está junto há muitos anos, eu já nem lembro mais, nem é bom também, há quanto tempo, mas é sempre muito contundente a fala da Mônica, é sempre muito verdadeira e faz falta quando não está aqui. A casa é nossa, viu?
Deveria ser mais, né, mais ocupada. Bom, eu quero, antes de seguir, só registrar aqui que a deputada Marta Rocha e a deputada Tia Ju justificaram a ausência, estão em atividades pelo próprio parlamento, estão aqui, enviaram ofício. Nós contamos aqui hoje com a Lívia Tavares, que é assessora da juíza auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça. Ela justifica também a ausência da magistrada devido a problemas familiares, né? Claro, está mais do que registrada. A Nancy Rodrigues, presidente do Conselho Estadual de Saúde, também está aqui entre nós. E a Helena Piragibe, que já está aqui, já está com a plaquinha aqui, está representando a Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres do município, da cidade do Rio de Janeiro. Obrigado, Helena. Dizer que a gente já conta aqui com a gente, ainda bem, a gente estava ansioso pela espera. Agora, da Ana Paula, que é do Grupo Guerreiras do Rio de Janeiro. Obrigado, Ana, por ter vindo. Daqui a pouco você tem a palavra, fique à vontade. Tua presença e participação é muito importante. Luciana Boitê, por favor, professora de Direito Penal da UFRJ. Bom, boa tarde, bom dia ainda a todas e todos. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite para estar aqui, ao Grupo do Mecanismo, ao deputado Marcelo Freixo, saudar aqui a Mônica do meu lado, é muito bom te escutar aqui, Mônica, e todos os demais aqui na mesa. É importante, assim, a partir até desse relato emocionado aqui da Mônica, e para isso esse relatório é bastante importante, que é chamar atenção para um fato que muitas vezes passa desapercebido da grande mídia e da maioria das discussões que envolvem esse tema. Né? Para além do machismo, do patriarcado, nós temos aquelas mulheres que estão envolvidas com o sistema penal nas suas variadas formas, né? Tanto na visita, como mães, como presas, como familiares, né, de presos. E esse destaque dado a questões de gênero nesse relatório é um tema que a gente não pode abrir mão. Não dá para trabalhar esse tema achando que os presos, em geral, né, passam pelas mesmas situações, sofrem as mesmas opressões. A opressão contra a mulher, contra a mãe, ela é sempre muito mais forte, né? E eu não estou aqui com isso reduzindo todo o estigma e todas as opressões que os presos homens passam no sistema penitenciário, mas esse destaque é essencial. E eu digo isso porque a gente ainda escuta muito. Mas por que vocês estão falando de mulheres presas? Elas são tão poucas, né? Qual a importância desse universo feminino, né? Vamos falar de homens presos. E eu escuto isso de muita gente boa, de pessoas que se dizem críticas, que se dizem de esquerda. Então, eu acho que, assim, acima de tudo, isso tem que ficar registrado. Temos que falar de mulheres, temos que falar de mães, temos que falar dessa questão de gênero no sistema penitenciário. E é muito bem-vindo esse relatório que justamente também traz a questão das meninas submetidas a medidas socioeducativas, que eu também acho esse tema, assim, cada vez mais vai se agravar, né? A perspectiva é que isso se agrave, né? A gente fala pouco sobre isso, o número de meninas ainda submetidas a medidas socioeducativas ainda é pequeno, mas isso vai se agravar cada vez mais, né? E vai se agravar, e aqui eu já aproveito para falar um pouco da minha experiência e alguns dados que eu vou trazer, e vai se agravar porque o Poder Judiciário está lavando as mãos para a situação carcerária. O Poder Judiciário do Rio de Janeiro, e aqui eu já falei isso, e falo isso, repito todos os eventos, o Poder Judiciário está se omitindo na tomada de atitude frente a esse tema. E digo isso, assim, não só por estudos que eu venho fazendo há alguns anos no tema da política de drogas e direitos humanos, como especialmente a partir de uma pesquisa que lançamos, coordenada por mim, por Maíra Fernandes, Alice Pansieri e Luciana Kernicaro, do nosso grupo da UFRJ, que foi lançada no final do ano sobre mulheres e crianças encarceradas, que o nosso objetivo foi um estudo jurídico social justamente sobre as mulheres em condição de maternidade, seja ela grávidas ou mães. E nos chamou muita atenção
nesses dados simplesmente a omissão do Poder Judiciário. Porque nós podemos falar de políticas públicas, e acho que o relatório traz elementos muito importantes para falar de políticas públicas, mas a gente não pode deixar de chamar atenção aqui para a banalização da prisão provisória, a banalização da prisão provisória de grávidas, e eu fiquei espantada agora com essa notícia, que eu não tinha, né, de meninas grávidas no sistema socioeducativo. Eu me pergunto, e não precisaria ter lei nenhuma dizendo isso, o que faz um juiz sentar e dar um despacho, mantendo presa uma menina grávida ou com um filho pequeno? Eu não consigo imaginar, assim, para mim não precisaria de lei nenhuma, assim, é um mínimo de sentimento humano, né? De você achar que a prisão é um local para botar essas mulheres, essas meninas. Então, esse é um fato muito grave. E o Poder Executivo e as pessoas que estão à frente desses presídios, eu lamento dizer, vocês não vão dar conta. Vocês não vão dar conta dessa quantidade de pessoas que estão sendo encarceradas pelo Poder Judiciário. E qual é a justificativa? É a mesma justificativa para essa matança, para esse genocídio, né, do povo negro, que é essa política de drogas, esse tema que a gente vem estudando. Por quê? Porque se a gente for comparar os dados do número de presos que estão encarcerados hoje, homens com mulheres, a grande maioria dos presos homens está ligados a crimes patrimoniais, e o tráfico de drogas vem em seguida. Mas, no caso das mulheres, de longe, o crime que mais as encarcera. E o último Infopem Mulher, inclusive, aqui citado, de 2014, já atrasado, sempre muito atrasado, né? A tecnologia avança, mas a gente não consegue ter dados do sistema penitenciário atualizado. Tinha que ser online lá, tinha que ser online para todo mundo fiscalizar o que estão fazendo, e eu acho que tinha que ter um sistema online no Tribunal de Justiça,